Irmãos, graça e paz. Espero que os irmãos estejam bem. Esse pequeno vídeo que eu estou fazendo, quero responder a uma pergunta que eu propus no tema do vídeo. Será que seria covardia renunciar ao ministério da congregação cristã no Brasil para ir em busca de uma igreja bíblica, de uma igreja séria, centrada nas Escrituras e na verdade, nas verdades, na palavra de Deus? Por que estou fazendo esse vídeo? É notório que talvez esteja acontecendo algo sem precedentes na história da congregação cristã, que é um alto número tanto de membros como de irmãos do ministério renunciando ao ministério e por motivos teológicos. Isso é de grande alegria. Eles compreenderem o Evangelho, observar que foram enganados na sua teologia e se arrependerem disso e estarem agora dispostos a buscarem uma igreja que de fato ensine o cristianismo, uma teologia sadia, uma doutrina correta, e nós agradecemos a Deus por isso. E por que esse vídeo? Porque eu não gosto de verdade de citar nomes aqui, principalmente do nome que eu vou citar, que é o Eduardo de Boituva, que tem feito um trabalho maravilhoso, tem exposto o Evangelho de Cristo, não importa para mim a motivação, desde que esteja pregando o Evangelho, não sei o motivo, o porquê, mas é o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para salvar pessoas. Mesmo que tenha um resultado contrário do que ele esperava, a palavra de Deus, quando pregada, ela faz o seu trabalho, que é salvar os eleitos de Deus e, muitas das vezes, endurecer ainda mais os réprobos. Mas eu quero dizer novamente que não gosto mesmo de citar o nome, principalmente do Eduardo, que vejo ele como um irmão em Cristo, porque ele fica realmente, eu percebo que ele fica triste. Uma vez eu e o Josafá fizemos um vídeo mostrando as incoerências da fala dele, como ele não se posiciona de forma concreta, pelo menos no meu ponto de vista. E ele ficou muito chateado, muito triste com isso. Inclusive ficou alguns meses me chamando de retardado, imbecil, idiota e por aí vai. Mas eu quero usar as palavras dele. Isso não é contra a pessoa dele. Pelo contrário, eu admiro a forma como ele tem se exposto nas redes para pregar o Evangelho, mas nós erramos. Eu erro, ele erra, nós erramos. O que não podemos aceitar é heresias, e pior do que isso, não arrependimento de suas heresias, como nós temos visto ao longo desses anos dentro da congregação cristã. Mas eu creio sim que o Eduardo tem feito um belo trabalho. Porém, nesse vídeo que ele reage à carta de renúncia do irmão Ageu e do irmão Carlos, ele, no final, apesar de concordar com o teor da carta, no final ele fala algo que para mim, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, é muito perigoso. Perigoso porque não é escriturístico, perigoso porque não é bíblico, e perigoso porque o resultado disso pode ser muito danoso. É de falar que esses irmãos deveriam continuar na congregação, principalmente tendo o cargo que eles têm. Eles deveriam ali ficar no seu ministério, pregando o Evangelho, e que, ao renunciar ao ministério, eles não estão sendo de fato cristãos que abraçam a cruz de Cristo, que não renunciam a si mesmo, e que eles estão abandonando o Evangelho porque estão sendo muito perseguidos e não estão aguentando a pressão do Braz ou do ministério. Isso não é um fato, isso não é verdade. Tanto o irmão Carlos quanto o irmão Ageu não estão saindo do ministério, eles deixaram muito claro, não é porque estão sendo perseguidos. E os irmãos que eu estou vendo sair da congregação não é porque estão passando muita prova e não querem sofrer por causa do Evangelho. É exatamente o oposto disso. Mas o meu ponto não é esse. O meu ponto é que isso não é escriturístico.
escriturístico, ou seja, não é bíblico. Esse conselho de ficar dentro de uma seita não é um conselho bíblico. E cristãos jamais vão permanecer num lugar onde Cristo não é o centro, onde o evangelho puro, genuíno, simples de nosso Senhor Jesus Cristo não seja pregado com fidelidade. Jamais. Principalmente quem está no ministério. O Eduardo diz que quem está no ministério ainda mais tem que ficar ali, continuar no ministério e ajudar a fazer a reforma que ele tanto propõe dentro desta instituição. Mas quando nós vamos para a Bíblia, é exatamente o oposto. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que você, irmão do ministério, que conheceu o Evangelho e que está nesse processo, que percebeu que a congregação não é uma igreja cristã, que ela é uma seita anticristã, que os ensinos dela vai contra a suficiência da cruz de Cristo, que eles não recebem a Bíblia como a infalível palavra de Deus. Você não pode permanecer nisso. Quando nós vamos para a carta de Paulo a Timóteo, aquele jovem pastor, aquele jovem pregador, o apóstolo Paulo vai dar conselhos àqueles que querem ocupar o cargo de presbítero. E um dos conselhos do apóstolo Paulo, inspirados pelo Espírito Santo, e nem digo aqui conselhos, mas digo aqui uma das ordens de Deus à sua igreja, é que as igrejas não aceitem no ministério, no presbitério, os neófitos, os novos convertidos. E você, irmão, que está conhecendo o Evangelho agora, que é do ministério, da congregação, você tem que ter a humildade para reconhecer que você é um neófito. Você acabou, se é que de fato você creu no Evangelho, isso é extremamente recente. Provavelmente você começou a conhecer o Evangelho agora, nessa pandemia que nós passamos. Ou agora, recentemente, meses atrás, você é um neófito. E o pior, você conheceu o Evangelho estando submerso dentro de uma seita. Porque tem muita gente que conhece o Evangelho e ao conhecer o Evangelho já é introduzido no meio de uma comunidade cristã. Para você é ainda pior. Porque além de você conhecer, você ser um neófito, acabou de se converter, acabou de conhecer o Evangelho, ainda que faz 30 anos que você está dentro da CCB, se você entendeu o Evangelho, você sabe que a tua conversão aconteceu agora, se é que aconteceu. E por isso você é um neófito. Você é um novo convertido. E jamais você pode ficar num cargo de presbítero de uma igreja sendo um neófito. Então você tem dois agravantes. Você é um neófito e você está numa instituição enraizada, que está aqui há mais de um século, que tem as suas heresias muito bem solidificadas, muito bem fundamentada no engano, e você faz parte desse ministério. Então você achar que você pode permanecer no cargo eclesiástico de uma igreja, você está errado biblicamente, porque você é um novo convertido. E o novo convertido, primeiro, ele tem que ter a humildade de se submeter e conhecer e ser acompanhado por irmãos cristãos, como era o caso de Timóteo, que estava sendo acompanhado por nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. Ele foi evangelizado pela sua avó, pela sua mãe, estava sendo discipulado por nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo, e estava sendo preparado para esse ministério. Não é o teu caso. Você é novo convertido, está rodeado de membros de uma instituição que não é bíblica e que não é cristã. Conheceu pouco que você conheceu no canal dos críticos, você conheceu de pregadores reformados na internet, mas você não tem sido acompanhado. Você não tem uma educação cristã como tinha o apóstolo, como tinha Timóteo, que aprendeu desde a meninice as Sagradas Escrituras. Não é o teu caso, você aprendeu um falso evangelho e você deveria ter a humildade de se submeter a uma liderança bíblica, cristã, numa igreja bíblica, para desempenhar o papel que realmente você foi chamado
por Deus a desempenhar, que é ser sacerdote do seu lar, discipulador dos seus filhos e da sua família. Presbítero de igreja? Deseja isso? Excelente coisa deseja. Mas você não pode ser neófito, para que você não caia na cilada do diabo, para que você não venha cair no orgulho que é essa cilada do diabo. Então não chame isso de valentia, ou Deus me chamou para pregar e para ser um ministro. Ok, eu acredito que você pode ser um chamado. Eu não tenho dúvida de que você pode ser um chamado por Deus. Mas saiba de uma coisa, se você foi chamado por Deus, esse próprio Deus vai te submeter àquilo que Ele prescreveu na sua palavra. E o que está muito claro é que você não pode ser um neófito. Então, a melhor coisa que você faz é, óbvio, renunciar ao teu ministério. Isso não é só dizer que você não tem nada em comum com essa seita que prega um falso evangelho, mas é também um sinal de humildade que reconhecer que você é um neófito, que você precisa ser ensinado, evangelizado, discipulado, acompanhado, que você precisa estudar profundamente as Escrituras e então ensinar. Veja, eu não estou falando aqui que você precisa de tudo isso para evangelizar. Não estamos falando aqui de evangelizar pessoas. Estamos falando aqui de ser presbítero de uma igreja, que é diferente. Você não está preparado para ser um presbítero. Acredite nisso. É óbvio que você está dentro desta bolha CCB e você não entende como funciona de fato uma igreja centrada nas Escrituras. Mas se você foi chamado para ser presbítero, você tem que passar por isso que o próprio Espírito Santo revelou na sua palavra. Casado, esposo de uma só mulher, que tenha os filhos em sujeição, que não seja neófito na fé, para não cair na tentação do diabo, na cilada do diabo, que maneje bem a palavra da verdade. São os requisitos que o próprio Deus estipula para você, caso você tenha sido chamado para isso. Mas se você acabou de ser convertido, tenha humildade para começar do começo. E não se engane, porque o Eduardo ele quer convencer ou comparar você com o apóstolo Paulo. Isso é não entender o que é ser um apóstolo. Apóstolo Paulo, sim. Por causa de ser apóstolo, ele não precisou consultar Pedro, Tiago, nem a carne, nem o sangue, porque ele era apóstolo, chamado por Deus, vaso escolhido para ser apóstolo. E o que é apóstolo? Aquele que vai fundar os fundamentos da fé cristã. Ele recebeu tudo, toda a doutrina cristã, ou todo o conjunto de fé que nós temos, ele recebeu do próprio Cristo. Do próprio Cristo. Mas porque ele era um apóstolo. Quando termina-se o Novo Testamento, Judas já pode escrever que é os pontos de fé, ou a fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. E no fechamento do cânon bíblico, Novo e Velho Testamento, nós temos ali toda a revelação de Deus necessária para a nossa salvação. Paulo teve revelação do Evangelho, teve a revelação dos pontos fundamentais da fé cristã e deixou relatado para nós. Você não é um apóstolo Paulo que vai receber do próprio Jesus as revelações da doutrina, porque Jesus já nos deu isso e está na sua palavra. Você vai ter que ter a humildade de estudar a palavra, de examinar a palavra, de aprender com a igreja de Deus para depois ser um presbítero. Não, você não é um apóstolo Paulo. Não, Jesus não vai aparecer para você como apareceu para o apóstolo Paulo para te revelar as doutrinas cristãs. Ele apareceu para Paulo registrar, e você, por graça, tem essa palavra na tua mão. Você precisa estudar, você precisa aprender, você precisa estar numa igreja bíblica, sendo acompanhado por cristãos, para ser então preparado,
para o ministério, se é isso que você quer. Se você renunciou ao ministério, você não é um covarde. Você é bíblico. E se você foi chamado para ser do ministério, saiba que esse mesmo Espírito que te chama para o ministério, esse mesmo Espírito revela na Bíblia como isso deve acontecer. E uma delas é que você não pode ser neófito. E se você é um membro da CCB, um cooperador, ancião, que seja lá quem for dentro da CCB, você tem que ter a humildade e o caráter de falar: eu sou um neófito, eu acabei de ser convertido, eu acabei de conhecer o Evangelho. Eu preciso me submeter a uma liderança bíblica, espiritual, dentro de uma igreja, para então aprender. O maior grito que você pode dar para um membro da CCB, a maior demonstração de amor que você pode dar para esse povo é como nós temos visto. Vai diante deles e fala: eu estou saindo daqui, porque aqui é uma seita. É uma igreja que rejeita a palavra de Deus, rejeita o Evangelho, não prega a suficiência da Bíblia e nem das Escrituras, e eu e a minha casa estamos desligando e vamos procurar uma igreja bíblica. Amamos vocês e queremos que vocês se voltem às Escrituras, percebam que vocês foram enganadas e faça como eu estou fazendo. Clame por misericórdia e busque ajuda numa igreja verdadeiramente bíblica. Não, você não foi chamado para reformar uma instituição. Você foi chamado para se conformar com a palavra de Deus, reformar a sua vida, a sua casa, pelo poder do Espírito Santo, através das Escrituras. E para isso, Deus preparou igrejas bíblicas, Bíblia, e te deu joelhos para você orar. Nós precisamos de oração, Bíblia e estar com a igreja de Deus, uma igreja séria, uma igreja bíblica. Espero que esse comentário do Eduardo não te atinja para você acreditar que você está sendo de fato um covarde. Que você está renunciando ao sofrimento a que o Evangelho lhe proporciona por ter saído. Não, você saiu exatamente porque você é um pecador e que precisa estar no meio do povo de Deus, aprendendo e ouvindo o Evangelho, porque é o Evangelho o poder de Deus para nos salvar e continuar nos limpando de todo esse fermento velho que nós aprendemos. Eu espero que você entenda isso. Eu quero que você confira, não sou dono da verdade, mas um ponto para você analisar. Olhar para as Escrituras e ver se realmente você pode permanecer dentro de uma seita. Eu tenho certeza que essas mesmas pessoas que dizem isso jamais falaria para alguém do catolicismo que acabou de conhecer o Evangelho: vou ficar no catolicismo romano e tentar reformar a Igreja Católica Romana. Eu não vou para uma igreja bíblica, para uma igreja cristã, vou ficar no catolicismo, vou ficar no espiritismo, vou ficar na universal, vou ficar na igreja mundial do poder de Deus porque eu vou reformar. Eu tenho certeza que essas pessoas não diriam isso. Porque é óbvio, isso não é o correto a se fazer. Procure uma igreja bíblica, e não é porque você saiu da CCB que você não pode mais pregar para a CCB. E se você acha que você vai ser melhor recebido porque você está dentro da instituição, ora, então você está confiando não no poder do Evangelho, mas no poder das suas estratégias. Seja bíblico. Vá para uma igreja bíblica. Porque uma ovelha de Deus, ela conhece a voz de Deus e segue a Deus. As minhas ovelhas me seguem, ouve a minha voz e me segue, disse Jesus. E jamais eu vou deixar as minhas ovelhas na mão de mercenários, na mão daqueles que roubam a palavra de Deus, falsificam o Evangelho, ou roubam as verdades fundamentais da fé cristã. Eles vão para lugares onde tem pasto, e pasto é a exposição fiel da palavra de Deus. Meu desejo é que você conheça o Evangelho, cresça na graça e no conhecimento, e esteja junto com o povo de Deus, com igrejas cristãs de fato. Tá bom, irmãos? Deus abençoe e tenham todos uma boa tarde.